pessoal, a santa paz de Deus para todos vocês que estão aí em casa. Tudo bem com vocês? Vocês teve um dia abençoado em Cristo Jesus? Trabalhou firme e forte? Hoje nós vamos estudar um salmo? 15. Ele tá com essa cara aqui, gente. Ó, ele tá com essa cara aqui porque já é a terceira vez que nós tentamos fazer o vídeo. E o YouTube interrompe nós. É por isso que tá com essa cara. Mas hoje é Salmo 15. Gente, para estudar a palavra de Deus tem que ser assim, tem que descontrair. Tem que ser bênção, alegria no coração, na alma, porque senão o Espírito Santo não vem, não. Tem que deixar a alegria vir, porque o Espírito Santo chega, não é assim que acontece? Nós morremos de rir aqui, gente. Eu falei pra ele que nós temos que gravar atrás das câmeras. Aí ele já, não. Tem sim, mas rapidinho, que já é a terceira vez. Se o YouTube interromper nós de novo, aí não vai ter fundo musical, não. Ai, pessoal de casa. Então tá tudo bem com vocês, né? Então bora lá para mais um salmo, Salmo 15, que o Eduardo vai estar lendo daqui a pouquinho. E eu vou estar passando uma mensagem aqui rapidinho para vocês. Bora lá. Fica com essa cara não, Dudu, anime-se. Honre a Deus em cada decisão. Nossas decisões revelam o que há no coração. Pedro e João, mesmo ameaçados pelas autoridades, se recusaram a parar de falar de Jesus. Está lá em Atos, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 20. Eles poderiam ter escolhido o caminho mais fácil, que é se calar, mas decidiram honrar a Deus acima das pressões humanas. Manter os princípios divinos nem sempre é o caminho mais confortável, mas é o de verdadeira honra. Talvez você esteja enfrentando situações em que seria mais simples ceder ou se esconder. Lembre, suas escolhas revelam quem você realmente serve. Honrar a Deus em cada decisão é viver para agradá-lo, não para agradar as pessoas. Mesmo que poucos percebam, Deus vê cada atitude fiel. Ele é que recompensa aqueles que permanecem firmes. Escolha hoje ser alguém que honra a Deus em cada detalhe da caminhada. Quem honra a Deus nas pequenas decisões será honrado nas grandes vitórias. Ah, Gênia, por que você está lendo essa mensagem para nós? Eu estou lendo essa mensagem para vocês, pessoal, porque eu estava pensando. Vocês já perceberam, né? Que as minhas palavras não saem muito bem, que a minha língua enrola. Tem hora que eu tenho dificuldade para falar alguma palavra. E quando eu falo uma palavra, o Dudu vem e me corrige. E nós estamos aqui gravando para vocês e vocês vê tudo. Ah, gente, você faz isso de propósito. Não é de propósito não, gente. É Deus de quando eu era criança. Desde quando eu era criança. Uma hora eu vou chamar minha irmã aqui, vocês vão ver. Até hoje eu tenho dificuldade de falar o nome dela. Até hoje eu tenho dificuldade de falar o nome dela. Quando eu era criança, eu ia falar arroz, a minha língua enrolava. Todo mundo ficava rindo do jeito que eu falava, achava bonitinho. Achava bonitinho. Para uns era bonitinho, agora para outros já era fazer som de graça, né? Queria me caçoar, né, Eduardo, que eu posso falar, né? Queria me caçoar, queria zombar de mim. Aí pensa se eu tivesse, quando eu chamei o Dudu, pra nós estar fazendo o vídeo, fazer um canal, né, pro YouTube, sobre aprendendo os salmos, né, Eduardo? Aprendendo com os salmos. Aprendendo com os salmos. Se eu tivesse parado e falado assim, não, eu não vou passar a mensagem de Deus, eu não vou passar a mensagem de Jesus, por vergonha, porque eu não sei falar direito, as minhas palavras enrolam, a minha língua não sai direito as palavras, eu não sei, como é que fala? Aí, ó. Pronunciar uma palavra certa, igual agora, que eu queria falar a palavra pronunciar, o Eduardo que me ajudou aqui a puxar a minha língua para sair. Pensa se eu tivesse vergonha. Porque isso aqui não é encenação, não, gente, eu falo assim mesmo. Eu não tô mentindo. Quem me conhece sabe que as minhas falas, minhas palavras saem enrolado. É igual eu falei nos outros vídeos. Gente, primeiramente eu quero deixar bem claro para vocês que as minhas palavras não saem muito bem,
Que lá nos outros vídeos eu falei pra vocês que eu tava me comparando como Moisés, que as palavras de Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, ele também tinha dificuldade na fala, até ele falou pra Deus que não sabia falar muito bem, né? E eu me comparei com Moisés nessa parte, porque eu não sei falar muito bem, as minhas palavras saem errado. Mas igual eu falei pra vocês, espero que vocês daí de casa esteja entendendo o que eu quero passar pra vocês, mesmo falando as palavras erradas. O Eduardo deu esse sorrisinho, gente, porque a Nina tá ali debaixo da mesinha do computador. Quase derrubou ele. Quase derrubou o computador. É bom que a dona dela é rica, a dona dela tem um cascalho e ela dá outro pro Eduardo de presente. Brincadeira. Aí, pessoal, o que eu quero deixar claro pra vocês, deixar uma mensagem pra vocês, é que vocês não tenham vergonha pra falar de Deus. Por ter dificuldade na fala, por não saber falar direito ou pronunciar uma palavra corretamente certo. Porque eu não sei pronunciar certas palavras corretamente certo. Eu não sei. E eu não tenho vergonha disso. Porque eu converso com todo mundo, eu saio na rua, tenho que conversar com as pessoas. Eu não vou virar a cara pras pessoas ou pro próximo porque as minhas palavras não saem muito bem. É isso que é feio. Feio é a outra pessoa achar, porque ela fala umas palavras bonitas, belas, que ela fala certinho, não fala nenhuma palavra errada, se acha melhor do que aqueles que não falam corretamente bem, como eu, né? Então, quando eu decidi fazer o canal pro YouTube, eu nem parei pra pensar nisso. Eu nem parei pra pensar assim, eu vou ficar com vergonha, porque eu falo errado, o Eduardo vai me corrigir e o pessoal de casa vai ver. Gente, você que tá aí do outro lado da telinha, se isso acontece com você, igual acontece comigo, você não sabe se pronunciar bem, não sabe falar as palavras certinho, a sua língua enrola, você tem dificuldade com as palavras, não tenha vergonha, não. Vergonha a gente tem que ter de roubar, de pecar, de mentir, né? De ter maldade no coração. Isso sim a gente tem que ter vergonha. Não ter vergonha de falar da palavra de Deus, mesmo que as suas palavras não saiam certas, mesmo que as suas palavras não saiam corretamente bem, igual as minhas, que não saem corretamente bem. Então aqui, na mensagem, tá falando que Pedro e João, mesmo ameaçados pelas autoridades, se recusaram a parar de falar de Jesus. Mesmo ameaçado, gente. Tá lá em Atos, no capítulo 4. Pega a Bíblia de vocês aí em casa e vai lá em Atos, no capítulo 4, versículo 18 ao 20. Ela tá falando que mesmo Pedro e João sendo ameaçados pelas autoridades, eles não pararam de falar de Jesus. Eles poderiam ter escolhido o caminho mais fácil, né? Vou parar de falar porque vai ser melhor, não vou ter problema pro meu lado, né? E como é que eu posso falar, Eduardo? A mesma maneira eu poderia ter falado, não vou mexer com isso, vou ficar quietinha no meu canto, não vou falar da palavra de Deus, eu já tô indo pra igreja mesmo, já tá bom, a salvação é individual, se alguém quer a sua salvação, eles que buscam, eu não vou preocupar. Mas não, eu falei, vamos fazer sim. Vamos, Dudu, vamos fazer o canal pro YouTube, vamos falar da palavra de Deus, vamos falar o tanto que Jesus é maravilhoso, vamos falar o tanto que os salmos que tem na Bíblia são bênção pura, são orações maravilhosas que Davi pôs aqui na terra para nós através de Deus, né? Então, o que eu quero deixar essa mensagem para vocês, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de nada. Não tenha vergonha de falar do amor de Cristo. Não tenha vergonha se seu amiguinho da direita fala melhor do que você. Não tenha vergonha se seu amiguinho da direita é mais sábio que você. Não tenha vergonha se seu amiguinho da direita é mais inteligente do que você.
Não tenha vergonha. Porque Deus sabe a intenção de cada coração. Eu poderia estar aqui falando super bem, usando as palavras corretamente bem, se eu desse conta. Eu poderia. Mas será que a mensagem ia tocar no coração de vocês? Será que a mensagem de Deus ia tocar no coração de vocês? Vocês podem até dar uma risadinha aí do outro lado da telinha, quando eu me embaraço com as palavras. Mas pode ser uma risadinha que toca lá no coração e tira aquela tristeza que estava lá, aquela angústia. Aí já é o Espírito Santo tocando dentro do seu coração, te tocando com a palavra dentro do seu coração. Aí é o Espírito Santo trabalhando a sua vida. Olha que benção, que maravilha, né? Então não vamos ter vergonha, porque o meu vizinho é mais inteligente do que eu, não. Não vamos ter vergonha, porque o meu vizinho fala mais perfeito do que eu. Não vamos ter vergonha de falar de Deus. Não vamos ter vergonha por ter dificuldade na fala. Ou você que tem algum outro problema, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você tem vontade de falar da palavra de Deus, fala. Fala. Não importa o que o seu amiguinho vai pensar, o que o seu amiguinho vai dizer. O importante é o que Deus pensa a seu respeito. O importante é o que está dentro do teu coração. Se estiver luz dentro do teu coração, se tiver sinceridade, amor ao próximo, aí sim, aí Deus está vendo e Deus vai te honrar mais pra frente. Porque você está levando a palavra dele para que o próximo possa ouvir. Então, pessoal de casa, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Serve tanto para mim, quanto para vocês que estão aí e possam ter vergonha de alguma coisa, né? E pensar, eu não sei falar de Deus, eu não entendo a Bíblia. Não deixa de ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Se for possível, relê, mas não tenha vergonha de ler. Não tenha vergonha de falar de Jesus, porque é muito bom, muito maravilhoso. E eu vou ficar aqui firme e forte, mesmo que as minhas palavras saíram erradas, complicadas, mas eu vou ficar aqui até o fim. E espero que você aí também levanta o bumbum da cadeira e vai pregar a palavra de Deus, vai passar a mensagem pro próximo. Nós não podemos julgar, porque se nós estiver julgando o nosso irmão, aí não pode. Aí é andar para trás, né? Então vamos fazer o que é o certo, né? Então, vou passar a palavra pro Dudu. Bora lá, Eduardo? Bora lá. O Salmo 15? A paz de Deus a todos, como vocês estão? Espero que bem, né? Hoje vamos estar dando continuidade à nossa leitura dos Salmos, né? E hoje, como minha mãe já disse, é o Salmo 15. Já pegue sua Bíblia lá e vamos ler com a gente. O título diz assim: Hóspede de Deus, Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém. Amém, né, pessoal de casa? E aí, Dudu, o que você entendeu através do Salmo 15? Vamos explicar lá pro pessoal de casa. Aqui Davi faz uma perguntinha para Deus, né? Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem teria o direito de ficar do lado de Deus? Quem, Eduardo? Você sabe quem tem o direito de morar do lado de Deus? Olha, quando eu li esse salmo aqui, eu já pensei, uai, Jesus, né? Mas ele já tá lá do Já lado tá de lá, Deus, né? Vamos pôr assim, daqui, da terra. Da terra? Bom, pelas características assim que Davi falou aqui, como por exemplo, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Bom, o que nos dias de hoje é meio difícil achar uma pessoa que é
totalmente 100% verdadeira, né, mãe? Não, hoje em dia você não acha. Tô sendo sincera, gente. Hoje em dia é meio complicado. E aqui fala, né? Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Gente, querendo ou não, tem hora que a gente acaba, sim, falando mal do nosso próximo. Pode até sem se perceber, mas falamos. Querendo ou não, tem hora que a gente para e fala mal daquela pessoa. Ah, gente, não tô falando mal, só tô comentando sobre ela. Já tá Gente, errado. isso é a mesma coisa. Se você tá perdendo seu tempo pra falar do seu vizinho, do seu parente, se você abrir a boca pra falar, ah, fulano isso e aquilo, já é errado. Já é errado. E vocês sabiam que quando a gente abre a boca pra falar do próximo, Deus não abençoa nós? Não, nós não prospera. Quando a gente abre a boca para nos julgar melhor do que o meu irmão, a gente não prospera, a gente não vai pra frente. Eu já falei muito mal de muitas pessoas, já julguei, já quis até condenar, até pôr na forca assim e enforcar. Mas aí, gente, vocês param e pensam, pega a Bíblia e começa a ler. Começa a estudar as escrituras. Gente, quem sou eu para julgar o próximo? Lá na Bíblia fala, tira primeiramente a trava que está no teu olho, para depois você tirar a trava que está no olho do teu irmão. E nem é você que tem que tirar a trava que está no olho do teu irmão, não. Quem tem que tirar é Deus. Se você já tirou da sua, cuidou da sua alminha, do seu corpinho, do teu espírito, ele não vai lá para as profundezas da terra, você tem certeza que você vai subir para a glória junto com o Pai? Aí, beleza. O que você pode fazer é passar a mensagem de Deus pro próximo, mas não julgar. Não julgar. Eu não tô falando que eu sou santa, gente. Eu não sou santa. O Dudu também não é. Tem hora que a gente quer falar, a gente quer julgar alguma pessoa, só que aí a gente lembra, não posso, né, Eduardo? Não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não sou Deus para querer julgar o próximo. Eu não sou Deus para ficar abrindo a minha boca e falar mal do meu irmão, né? Então temos que ser assim. Pode continuar, Eduardo. Aqui no versículo 4 ele diz: Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem. Então, que seria uma pessoa, né, Que teme a Deus? Não, seria uma pessoa que ele trata com respeito àquele que teme a Deus e rejeita aquele que o Senhor rejeita. Ele segue um exemplo de Deus, entende? Ó, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio. Então seria uma pessoa que para ele ajudar uma pessoa, ele ajudaria mesmo que aquilo prejudicasse ela, né? Empresta sem cobrar juros. Seria uma pessoa que empresta e não vai ficar te cobrando com juros, com essas coisas. Vamos supor, te emprestou 2.000 conto. Eu não vou te cobrar juro porque eu te emprestei 2.000 conto. Mas aí caiba você pagar certinho, direitinho. Não vai dar um calote no seu irmão, não. Ele tá ali de todo bom coração, né, Eduardo? Te ajudando, te emprestando. Aí você pega e não vai pagar? Aí não pode, né, gente? E não aceita o suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Seria uma pessoa que, né, tipo, ela não aceitaria dinheiro, não aceitaria nada pra prejudicar uma pessoa que é inocente. Vamos supor, aconteceu algum homicídio aqui dentro do meu condomínio, que eu moro em condomínio. Alguém matou alguém. A gente viu. Aí eu vi. Aí eles pegam e falam, não, vamos lá pra você testemunhar, porque você viu. Você fala que aquela pessoa que morreu que estava errada, não a que matou. A que matou estava certa. Mas na verdade a que morreu é que estava certa, né? A gente paga tanto. Aí aqui tá falando que eles não aceitam isso. Eles não
aceita suborno. Não aceita suborno e Não aceita suborno para testemunhar contra pessoas inocentes. para testemunhar contra as pessoas inocentes. Então, é isso que tá falando ali no finalzinho, né, Eduardo? Ainda tem mais um pouquinho aqui que diz assim: aquele que age assim estará sempre seguro. Nesse salmo aqui eu penso assim, seguinte: qualquer pessoa no dia de hoje que pensa, te parar e pensar assim, nossa, o que será que eu deveria fazer para estar do lado de Deus? Eu acho que esse salmo aqui seria meio que Davi tentando passar uma instrução de como a gente deveria agir hoje. Ele fala aqui já, fazendo a pergunta que a gente faria hoje, né? Senhor Deus, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Aqui seria como se a gente estivesse fazendo essa pergunta, o que a gente deveria fazer para ter a vida eterna com Deus, né? O que eu devo fazer, Eduardo, para me morar junto com Deus? E aqui embaixo é como se fosse uma instrução, vocês entendem? Como se fosse uma instrução. Aqui já fala o que uma pessoa deveria fazer, né? Só tem esse direito àquele que vive uma vida correta. Não né? é correto. O que faz é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. É isso que a gente tem que fazer para conseguir ficar do lado de Deus no final. Entende? Isso é que eu entendi desse salmo. É como se fosse Isso mesmo. uma instrução. Não falar mal dos outros, não prejudicar os seus amigos, não espalhar boatos a respeito dos vizinhos, espalhar mentiras, né? E desprezar o que o Senhor rejeita, tipo, se Deus rejeita o pecado, você também deve rejeitar. Se Deus rejeita a mentira, você também deve rejeitar. Não fazer parte daquilo. Mas tratar com respeito os que temem. Tratar com respeito o seu próximo. Se você sabe que se o seu próximo teme a Deus, trate ele com respeito. Não vá já julgando. Entende? Ele cumpre com o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Tente ajudar as pessoas, não querendo nada em troca. Mesmo se isso possa sacrificar um pouco de você, e se aquela pessoa realmente merece, ajude, se você puder. Ajuda sem esperar que você seja abençoado mais pra frente. Ajude sem esperar nada em troca. Emprestar sem cobrar juros. Ajude aquela pessoa sem querer que ela te ajude de volta, assim. Sem querer, tipo, eu tô presenteando, pensando em receber presentes. Não queira fazer pensando em receber. E não aceitar suborno para ser testemunho contra pessoas. Não aceitar presentinhos, aceitar dinheiro para fazer coisa errada. Então é isso que eu entendi desse salmo. É isso aí, Eduardo, é isso mesmo. Nós temos que andar em retidão, na verdade, né? Temos que ser verdadeiro. Não podemos mentir. E igual hoje eu e o Eduardo, nós dois trabalhou junto. Eu abri a boca pra falar de alguém, Eduardo? Você abriu a boca pra falar de alguém? Eduardo, de quem que nós tava rindo? De quem? Nós dois Era mesmo. mesmo. Era eu rindo do Eduardo, Eduardo rindo de mim. Gente, minha barriga até doeu. Eu achei que eu não ia dar conta de voltar a trabalhar. Nós tava vendo nossos vídeos. Então, você, eu ri tanto, que eu falei, Eduardo, se eu e você tá rindo, imagina o povo de casa, mas espero que esteja tocando no coração deles a mensagem de Deus. Espero que a palavra esteja tocando no coração deles. Isso que é o importante. Então hoje foi um dia abençoado, foi um dia mais leve, foi um dia mais glorioso. Hoje eu não briguei com ele, só falei assim pra ele, meu filho, quando eu falar as coisas pra você fazer assim, é só pra você não ficar sofrendo. Faz dessa maneira, que quando você fazer dessa maneira, você vai ficar sofrendo ali pra fazer isso. Não foi, Eduardo, que eu falei pra ele? Isso. Ou eu falei outra coisa que eu não tô lembrada? Falou? Não, né? Eu também achei. Hoje até que eu me surpreendi comigo mesmo aí, ó. Parabéns pra ela. Temos que descontrair, gente. Quando a gente pensa em Deus 24 horas, quando a gente guarda Deus realmente no nosso coração, na nossa mente, quando a gente coloca um louvor para trabalhar e vai escutando, escuta uma oração daqui, outra oração dali, uma mensagem daqui, outra mensagem dali, você não tem nem tempo para pensar no seu vizinho. Gente, a pessoa que cuida da vida do próximo é porque a vida dela é muito desocupada. Não é, Eduardo? É porque, de certa, a vida dela é muito desocupada, ela não tá tendo nada pra fazer. Muito tempo livre, né? Tem muito tempo livre. Tem um ditado que fala assim, gente. Mente vazia, oficina do diabo. Então, se a sua mente tá vazia,
se você não tem um trabalho, se você fica o tempo todo dentro de casa, não tem nada pra fazer, aqui ó, 150 salmos. 150, né, Dudu? Você tá rindo aí, mas é Vai 100. ocupar um tempinho. 150 salmos. Pega eles e vai orar. Vai ler. Lê 3 por dia. Rapidinho você termina. Se você pegar aqui, ó, e ler 3 por dia. Ah, mas eu já li os salmos. Meditar. É meditar. Nem quero falar ler. Meditar. Pega 3 salmos e medita 3 por dia. Medita. Faz uma meditação. Pegou o Salmo 1, lê ele, ora ele e medita nele. Então o que eu tenho que fazer? Então tem que fazer isso. Igual eu e o Dudu tá aqui no Salmo 15, né? Vou meditar no Salmo 15. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Ó, quem é que tem direito de morar no templo de Deus? Quem pode viver no templo, no teu templo, Monte Santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta? Será que eu tenho uma vida correta? Aí isso é meditar. Será que eu tenho uma vida correta? Aí eu vou me examinar. Será que eu tô fazendo alguma coisa que tá desagradando a Deus? Aí você vem aqui e lê. Ele não fala mal dos outros, ele não prejudica os seus amigos e nem espalha os boatos a respeito dos seus vizinhos. Então vou meditar nessa parte. Será que eu tô falando mal do vizinho? Tô curiando a vida do vizinho? Tô espalhando boato? Tô inventando mentiras? Será que eu tô fazendo isso? Então se eu estiver fazendo isso é porque eu tô com a mente vazia. E mente vazia, oficina do diabo, igual eu falei. Então já que você não tem nada pra fazer em casa, aqui ó, pega 3 salmos por dia e vai ler, vai meditar, né, Eduardo? Exatamente. Aí sim, você vai entrar você vai entrar no templo de Deus, né? Acredito que sim. Se você meditar os salmos, se você se examinar, ler o salmo, se examinar, ler o salmo, se examinar. Examinar, gente, eu não tô doente. Se você olhar pra você, examinar as suas atitudes e ver se tá batendo com aquele ali, e ver se tá batendo com os salmos, aí você fala, então eu tô no caminho certo. Aí se você não tiver, procura melhorar. Não, isso aqui eu faço. Então se isso aqui eu faço, eu vou parar de fazer. E quando eu pensar em fazer, cala-te boca, cala-te boca, cala-te boca. Tem hora que eu penso em falar alguma coisa, o Eduardo tá do meu lado, eu fico, cala-te boca, cala-te boca, cala-te boca. A gente tem que saber controlar a boca da gente, a língua da gente. Quando a gente sabe controlar as palavras, não falando mal do próximo, não julgando o próximo, não condenando, não querendo ser melhor do que o próximo, gente, sua vida espiritual vai longe. Conta a espiritual e a material, você pode ter certeza disso, que aí Deus vai te abençoar nos dois. Teve uma época da minha vida que eu tava bem certinho com Deus, bem certinho, porque eu comecei igual eu falei, porque falar do mal dos outros é pecado. Quando você fala mal dos outros, você tá desviando o caminho de Deus, né, Eduardo? É o que mesmo no Salmo 15 tá falando. Então, quando você fala mal dos outros, briga com alguém, eu não gosto dessa pessoa, você tá desviando o caminho de Deus. Então, quando eu tava no caminho certinho com Deus, eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Eu trabalhava na lanchonete. Ih, já levei a Jane com as histórias dela. Não vi não, Dudu. Eu levei a Jane com as histórias dela, mas é sério, gente. Eu trabalhava na lanchonete de umas irmãs de igreja. Aí tinha um aniversário pra mim ir. Aniversário de parente, familiar. Era num sábado o aniversário. E eu tava tão assim... Não queria saber de festa, só tava mais pra igreja, né? Era do serviço pra casa, de casa pra igreja, da igreja pra casa e da casa pra trabalho. Do trabalho pra casa, chegava no final de semana eu ia pra igreja. Aí teve alguém da minha família que fez um aniversário.
Aí eu falei, eu não vou nesse aniversário. Comentei lá no meu serviço, pra essas irmãs de igreja, que a lanchonete era delas. Falei, hoje tem um aniversário, amanhã, isso foi numa sexta, falei, amanhã tem um aniversário pra mim, só que eu não vou. Aí a irmã de igreja falou assim, por que você não vai? Vai, Jaina. Eu falei, não, mãe, eu quero ir pra igreja. Eu tô sentindo ir pra igreja, eu quero ir pra igreja. Aí ela pegou e falou assim, essa pessoa, vai pra igreja e depois você vai pro aniversário. Eu falei, negativo. Não. Ela, por quê? Eu falei, por quê? Porque se eu fizer isso, não vai adiantar eu estar indo pra igreja. Porque eu sei que na hora que eu chegar lá no aniversário, vai ter aquelas músicas que desagradam a Deus. Vai ter conversas que desagradam a Deus. Vai ter algumas atitudes lá que desagradam a Deus. Então, assim, eu não quero ir pra igreja e depois ir pro aniversário. Não vai adiantar. Larga de ser boa pessoa, vai. Eu falei, não. Eu vou pra igreja, que eu vou ganhar muito mais espiritualmente, materialmente. Vou ganhar muito mais espiritualmente eu indo pra igreja. Depois, mais pra frente, tem outros aniversários e a gente vai. Mas eu quero ir pra igreja. E eu fui, mas o Dudu era pequenininho, né? Foi eu e o Eduardo, um sábado à noite pra igreja. E eu não tinha carro nessa época. Aí nós foi de a pé e voltou de a pé. Na hora que nós tava voltando de a pé, veio uma voz e falou assim pra mim, gente, sério, isso não é mentira. Vocês devem estar aí de casa falando assim, nossa, como que a Jane conta mentira, né? Como que a Jane inventa mentira? Mas não é mentira, gente. É verdade. Veio uma voz e falou assim pra mim, na hora que eu fui pôr o pé no meio-fio, uma voz veio e falou assim pra mim, olha pra baixo. Na hora que eu pus o pé no meio-fio, que eu olhei pra baixo, um bolo de papel embolado. Aí eu só vi o número 5. Tava escuro, gente, não tava passando ninguém na rua. As únicas pessoas que estavam passando na rua era eu e o Eduardo. Aí eu fui e catei. Aí o Dudu ficou assim, que é isso aí, mãe? O que é isso? Eu falei, Eduardo, essa é aquelas notas falsas. Na hora que nós entrar lá dentro do condomínio, dentro do bloco, eu vejo o que é. Gente, na hora que eu entrei aqui dentro do meu bloco, que eu fui ver, era 4 notas de 50 reais. 4 notas. Isso foi em 2017, que ainda nem existiu o tal do Pix, né? Em 2017. 4 notas de 50 reais. 200 reais. Então, Deus me abençoou espiritualmente e materialmente, porque ele me abençoou com 200 reais. Então, assim, eu fui pra igreja, o culto foi maravilhoso, foi muito abençoada a palavra aquele dia, foi um culto muito bom. E ainda Deus foi e me abençoou com 200 reais. Só pra vocês verem, né? O que a escolha não pode fazer na vida de uma pessoa. Porque se eu tivesse escolhido ir no aniversário do meu familiar, eu ia ter que gastar com roupa, eu ia ter que gastar com sapato, eu ia ter que gastar com cabelo, que eu ia ter que mandar arrumar meu cabelo, escovar, pranchar, fazer unha. Eu ia ter que gastar, mas eu nem tava pensando nisso, de gastar, porque realmente eu tava querendo ir era pra igreja. Então, assim, quando a gente faz algo que agrada a Deus, que realmente tá lá no fundo do teu coração, e você faz, e que aquilo tá agradando a Deus, Deus, ele abençoa você. Porque ele vê se a sua ação, se a sua atitude é sincera, é correta, é certo, né, Eduardo? Não é assim? Você quer falar mais alguma coisinha? Já contei já a minha história, né? O Eduardo ri, já levei a Jane contar as histórias dela. Não, o que eu tinha pra falar era disso mesmo, do Salmo 15, que foi o que eu tinha entendido. Que é como se fosse um manual pra gente aprender a se portar diante de Deus, pra, enfim, no final, estar do lado dele. É. E assim, gente, eu e o Eduardo começou a fazer o vídeo, tem o que, Eduardo? Umas 2 semanas? Acho que é o Salmo 15, então acho que tem uns 16 dias, porque teve um dia que a gente fez sem ser de Salmos, né? Que foi do negócio da Páscoa. Então tem uns 16 dias. Acho que tem uns 16 dias. Se nós não estiver errado. 16 dias. Então, assim, e dentro desses 16 dias, eu vou ser sincera com vocês, algo dentro de mim está mudando. Eu sinto que está mudando. A gente sente que está mudando. Você sente alguma coisa, Dudu?
Você sente mais a presença de Deus, mais a presença do Espírito Santo? Com certeza. Ai, gente, quer dizer que antigamente você não tinha a presença do Espírito Santo? Poderia até ter, mas eu não estava sentindo. Poderia até ser que o Espírito Santo estava aqui, mas eu não estava sentindo. Porque a gente faz coisa que desagrada ao Espírito Santo. E quando a gente faz algo que desagrada o Espírito Santo, a gente fica longe, a gente fica na escuridão, a gente fica nas trevas. Aí a gente não percebe as bênçãos, as maravilhas que Deus tem pra gente. Até um passarinho que passa cantando, você já acha bonito. Você já fala assim, nossa. São nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que Deus fala com a nossa alma. Que Deus toca na nossa alma. Até a forma que um bichinho de criação olha pra gente já alegra o dia da gente. Igual a Nininha aqui, ó. Ela já vai embora, mas a gente tá aqui sofrendo por causa dela, né, Eduardo? É tão bom acordar e ver ela ali na sala ali. Ela tá doidinha pra sair pra fora. Mas aí nós abrimos a porta pra ela sair pra fora, gente. Ela não quer ficar de lá. Ela quer vir pra cá. Então, assim, gente, vamos fazer o que é certo, o que é o correto, o que realmente importa, que é a nossa salvação. Não vamos nos preocupar o que o próximo acha a teu respeito. Faça o certo, o que é o correto. Ah, gente, o que é o certo, o que é o correto? Não fofocar, não ser falsa, não ter fingimento, não se achar melhor que ninguém, não ser arrogante, não ser soberbo. Eu já falei isso nos outros vídeos. Se você viu os outros vídeos, você escutou eu falando que não é para ser soberbo, porque a gente não pode ser soberbo. Porque quando a pessoa é soberba, Deus vem dar uma rasteira, você cai. E cai feio, e bem feio mesmo. Então não vamos ser soberbo, né? Vamos obedecer a Cristo. Gente, Jesus que é Jesus, ele não foi soberbo, ele foi humilde. Tanto que Jesus foi humilde aqui na face dessa terra. O tanto que ele foi humilde. Se nós pudéssemos ter um pouquinho da humildade, Eduardo? Humildade que Jesus teve, nossa, nós já tava com o nosso pedacinho de terra garantido lá no céu, né? Eu vou falar desse tipo, nosso pedacinho de terra garantido lá no céu. Ai, gente, lá no céu tem terra? Tem, é um modo de falar, criatura. Creche, aí vai te chamar os outros de criatura, é criatura, uai. De Deus. Criatura de Deus. Deus não é o nosso criador, nós somos a criatura dele. Eu sou a criatura de Deus, porque Deus me fez, eu sou uma criatura. O Eduardo é uma criatura, porque foi Deus que fez ele. Não, quem te fez foi seu pai e sua mãe. Ah, não diga, mentira, sério. Gente, vocês sabiam que o nome de Deus é Jeová? Jeová, vocês sabiam? Vocês sabiam que a palavra Deus é só um título? É só um título. É igual Eduardo. Qual que é o nome do seu pai? Félix. Pai é só o título. Mas você chama ele pelo nome? Não, chamo de pai. Ah. E Deus? Como que nós devemos chamar Deus? Papai. Igual tá lá no filme Acabando, eu acho tão bonitinho o filme Acabando. Lá eles têm tanta intimidade com Deus que eles chamam Deus de papai. E é tão bom, né? Pensa você poder virar pra Deus e falar papai. O nome de Deus é Jeová. Qual que é o outro nome que nós vimos ali, Eduardo? Yeshua, alguma coisa assim, Yeshua, que é uma outra língua. Mas o nome de Deus aqui pra nós é Jeová. Por isso que tem uns testemunhas de Jeová, que Jesus colocou na igreja deles, testemunha de Jeová, é porque o nome de Deus é Jeová. Então, o meu nome, qual que é o meu nome? Jane. E como é que você me chama? Mãe. Mãe. Então, Deus é um título. O nome de Deus é Jeová. É igual de Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. É Jesus. Que veio aqui na terra para nos ensinar o que realmente agrada ao nosso Deus, o nosso Criador.
o que nós temos que fazer, né? O que nós devemos fazer, né? E nós ainda não faz pouco. E tem hora que não faz nada, né? Então vamos fazer com mais alegria no coração, um sorriso no rosto. Não vamos olhar torto para as pessoas, não. Não vamos achar que a gente é mais melhor que o próximo, não. Que somos todos iguais para Deus. Para nós conseguir o nosso nosso lugar do lado de Deus. Nosso lugar no lado, templo dele. No templo de Deus. No templo de Deus, né? Para nós conseguir o nosso lugarzinho no templo de Deus, tá ali no Salmo 15. Então você daí de casa, pega a sua Bíblia, nós já vai terminar o vídeo. Pega a sua Bíblia, medita no Salmo 15. Você que tá com a mente vazia, né? Você que tá com a mente vazia, tá preocupando demais com a vida do próximo, tá preocupando demais com o que o vizinho tá fazendo, tá preocupando demais com a vida do parente. Medita no Salmo 15. Quem sabe você consegue seu lugarzinho lá no templo de Deus, né, Eduardo? Meditando no Salmo 15. Porque ele fala o que agrada e o que desagrada a Deus. Ali no Salmo 15 está falando o que agrada e o que desagrada. Se você praticar o que está no Salmo 15, ó, você está no caminho certo. Já está meio caminho andado. Tá igual eu e o Eduardo, né? Tá meio caminho andado. Né, Eduardo? Se Deus quiser. Ai, gente, mas brincadeira à parte, né? Eu gosto de descontrair, gosto de ficar rindo. Aí o Eduardo começa a rir, aí os dois riem e é assim mesmo, mas tá bom. É bom que com a glória do Espírito Santo envolve todo mundo, né? Isso é o importante. Então, pessoal de casa, fica a diquinha de hoje, que foi a mensagem que eu li no começo. Não tenha vergonha de nada, não. Não tenha vergonha de falar de Deus, não tenha vergonha de servir a Deus, não tenha vergonha de declarar o amor que você tem por Deus, porque Jesus, ele não teve vergonha, né? Então vamos ser assim também. Vamos falar do amor de Deus, vamos praticar, né? Primeiramente praticar. Vamos praticar, né, Eduardo? Então eu saúdo a todos vocês com a santa paz de Deus. Que vocês tenham uma ótima noite, que a paz de Deus fica dentro de cada lar, que a paz de Deus fica nesse mundo inteirinho, principalmente dentro dos hospitais. Então, a paz de Deus e uma ótima noite. A paz de Deus a todos. Se você viu esse vídeo até o final, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários o que você achou da leitura do Salmo de hoje. Não, melhor, deixa aí nos comentários assim, ó, eu tenho que mudar isso para agradar a Deus. Eu tenho que parar de falar do amiguinho. O que você acha que você deveria para agradar a Deus? Coloca aí nos comentários. Eu tenho que parar de pensar maldade do outro para agradar a Deus. Eu tenho que parar de apontar o dedo para agradar a Deus, né? Para agradar a Deus. Deixa aí então. E nunca julga seu próximo, tá? Deixa esse papel para Deus. Então, fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.